Bom dia a todos e a todas. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Delegado da Polícia Civil no estado do Tocantins. Atuou nas delegacias especializadas da mulher e da criança e do adolescente. Atualmente é vereador em Tocantinópolis e instrutor na Escola Superior de Polícia. Tem graduação em Direito na Universidade de Ribeirão Preto, UNAERP, e especialização em Segurança Pública pela Faculdade Serra da Mesa, Fazenda. Então, doutor Tiago, conte-nos mais sobre todo esse percurso e sobre a sua vida na segurança pública e na política. A vida é sua e nós agradecemos muito. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Meu nome é Tiago Daniel de Moraes. Eu sou de Ribeirão Preto, São Paulo. Nascido lá, mas tocantinopolino já de papel passado, já que em 2016 eu fui agraciado com o título de cidadão tocantinopolino. Estou em Tocantinópolis há 13 anos, que é o mesmo tempo que eu que eu atuo como delegado de polícia nessa cidade. Eu não atuei em outras regiões, já vim direto para cá, onde estou até então. Eu fiz o meu primeiro grau, falando um pouco da minha formação, eu atuei meu primeiro grau em escolas públicas. Meu primeiro ano do ensino fundamental eu fiz no EPG, Dr. João Paulo Aguião, no meu bairro, num bairro humilde lá de Ribeirão Preto. E da segunda série à oitava série eu estudei no SESI, que é lá no estado de São Paulo tem bastante, né? O SESI 297. Meu pai não era da indústria, mas ele lutou muito para conseguir uma vaga para mim nessa escola, que era uma das melhores escolas públicas que tinha na região. Posteriormente, eu fiz meu colegial no Colégio Ângulo, aí já era uma escola particular, porque meu pai conseguiu uma meia bolsa de estudos para a gente, eu e minhas irmãs, estudarem lá. Meu pai funcionário público, policial civil também, minha mãe dona de casa, mas sempre se dedicando ao comércio, seja de porta em porta, seja na nossa casa mesmo. Então, com muita luta, meu pai se dedicou aos estudos, tendo em vista que, segundo as palavras dele, o estudo era o que poderia mudar a realidade de vida das pessoas. Ele é uma pessoa também veio de família humilde, assim como minha mãe, não nos deixou herança física, nem vai deixar, né, porque eles são vivos ainda, mas ele deixou o que a gente precisava para continuar seguindo nossos passos, que era o ensino, o estudo. Então, eu fiz meu colegial no meio de das pessoas mais abastadas da cidade, enquanto eu, com certeza, era o menos favorecido ali, era um intruso ali naquele local. Mas meu pai julgava que seria importante para a formação dos filhos essa função. Posteriormente, eu fui fazer a faculdade, fiz uma faculdade particular, prestei vestibular para a faculdade pública, mas não tive êxito. E, porém, na minha cidade tinha faculdade particular e, com muito custo, meu pai também arcou com esse meu estudo. A partir do segundo semestre, eu consegui um estágio, fui estagiar num escritório grande de Ribeirão Preto, e depois, primeiro eu comecei estagiando meio período, e depois eu fui estagiar o período todo, fui fazer a faculdade à noite. Então, passei aí os próximos 2 anos, 2 anos e meio, estudando à noite e trabalhando nesse escritório durante o dia. Infelizmente, como em muitos estágios, as funções às vezes são um pouco deturpadas, né? Eram vários advogados, mas eu procurava extrair ao máximo de tudo que eu fazia ali, desde servir o café, que muitas vezes eu fazia, até de me relacionar com as pessoas mais influentes da cidade. Ribeirão Preto é uma cidade muito influente no interior paulista, e os advogados com quem eu trabalhava eram 2 sócios, um era um juiz aposentado e o outro era um procurador de justiça aposentado. Então, tive essa grata satisfação de poder compartilhar deles e da família deles que trabalhava nesse escritório. Posteriormente, um dos sócios, a sociedade se desfez, e um desses sócios foi ser secretário de Educação. Ainda na época, o Palocci era o prefeito de Ribeirão Preto, e convidou esse meu chefe, que era procurador de justiça aposentado,
para ser secretário de Educação. Uma das pessoas mais cultas e inteligentes que eu já conheci na minha vida, o Dr. Sérgio Roxo da Fonseca. E mestre em Direito Público, doutor pela Unesp de Franca, uma mente brilhante aí do mundo jurídico, né? Advindo do Ministério Público de São Paulo. Ele foi para a Secretaria de Educação e, em razão disso, eu pleiteei uma vaga na Procuradoria do Município de Ribeirão Preto, aonde estive por 2 anos, trabalhando na Procuradoria Patrimonial, que cuida basicamente do direito das coisas, né? Imóveis, direito urbanístico, desapropriações, esse tipo era o assunto mais trabalhado ali na área patrimonial. Então, posteriormente, ele saiu, o prefeito foi eleito, acredito que foi eleito deputado, e aí ele retornou para o escritório e eu retornei junto com ele, onde permaneci até eu terminar a faculdade. Apresentei minha monografia no ano ainda de 2020, 2002, que foi eu entrei na faculdade em 1998 e saí terminei o curso no final de 2022, aos 21 anos de idade. Apresentei minha monografia a respeito de um tema que era muito novo ainda. Na verdade, foi promulgada uma lei, que era uma inovação legislativa em julho de 2001, que era o Estatuto da Cidade. E como eu atuava na área patrimonial do município, era uma área que eu me identificava, eu resolvi me debruçar sobre essa lei. E dentro do Estatuto da Cidade, eu encontrei um capítulo com o qual eu me identifiquei mais ainda, que falava que se trata da gestão democrática das cidades, aonde existe na referida lei uma dispositiva onde conjugaria, além de direito urbanístico, além de direito administrativo, traria muita questão filosófica também, por trabalhar muita questão de democracia, e democracia participativa, tendo em vista que a origem da democracia se deu, era exercida na praça, né? Todo mundo decidia, todos tomavam a decisão e a maioria vencia, dentro da realidade daquele momento, né? Onde os escolhidos, na verdade, as pessoas que tinham poder de decisão não eram todas as pessoas como hoje. Então, eram menos pessoas, era mais fácil de tomar as decisões. Conforme as cidades foram crescendo, aumentou o número de pessoas, o que dificultava a tomada de decisões dessa forma. Então, em razão disso, passamos para a democracia, onde a gente escolhe os representantes, e esses representantes vão dizer a vontade do grupo. Mas, em razão disso, por muitas ocasiões, o escolhido acaba não representando aqueles que o escolheram ou o representam de uma forma diversa. Em razão disso, teríamos aí o instrumento da participação democrática das pessoas dentro das tomadas de decisões no município. Eu escrevi essa monografia sobre um tema que ainda ninguém tinha, audiências públicas. Ninguém tinha escrito praticamente, o material todo praticamente era de artigos da internet, não tinha doutrina ainda sobre o fato. Então, eu me aventurei nesse tema e, no final das contas, na banca que foi montada, creio eu que no assunto ali não tinha quem soubesse mais a respeito daquilo do que eu, porque eu me debrucei sobre aqueles fatos e aquela lei, que era nova, então acabei sendo aprovado com nota máxima, com sugestão, inclusive, de que fosse lançado um livro da monografia, mas aí eu já tinha outros anos de me mudar para a capital, para poder fazer o curso preparatório do Damásio, para concurso, e na ocasião, em 2003, ainda não existia, não tinha ocorrido ainda a democratização do ensino, o que foi acontecer em 2004. Então, eu passei 2003 todo na capital, em São Paulo, capital, fazendo cursinho preparatório para concurso. Em 2004, eu retornei para Ribeirão Preto, porque os cursos ali já não tinha mais necessidade de você estar fisicamente, porque a internet supriu essa necessidade. Então, eu tive aula em São Paulo, no cursinho presencialmente, com grandes nomes do meio jurídico e hoje até político. Tive aula com Fernando Capês, de Direito Penal, tive aula com José Eduardo Cardoso, que foi ministro da Justiça, e na época era deputado pelo Estado de São Paulo. Então, pessoas brilhantes. Tive aula com Roque Carrasa. Então, professores aí, muito, com o próprio Damásio de Jesus, chegamos a ter aula com ele também. Então, tivemos aula com pessoas aí brilhantes no mundo jurídico.
retornando para o estado de São para Ribeirão Preto, continuei estudando para concurso, porém eu passei muitos anos estudando de forma errada, acredito eu. Porque e uma coisa que eu levei muitos anos para chegar a essa conclusão, hoje eu posso falar para quem se dedica, que vai se dedicar para concurso, que o segredo, no meu modo de ver, de você ser aprovado em um concurso, é você estudar. Claro que você tem que estudar as doutrinas, as aulas, mas principalmente você tem que estudar as provas. Então, porque às vezes você estuda muitas coisas, se o seu foco é concurso, você estuda muitas coisas que nunca nem vai aparecer no concurso, enquanto outras coisas aparecem o tempo todo e às vezes as pessoas nunca nem passaram os olhos naquele assunto. Então você aprende a jogar de acordo com as regras do jogo. Se você, como hoje, né? Tocantinópolis vai jogar um jogo importantíssimo. Com certeza eles fazem os treinos táticos, mas eles também têm que fazer amistosos, eles têm que fazer treinos onde simulam o jogo. Não adianta você só treinar a parte tática e não exercitar isso durante uma simulação de jogo, né? Então, eu demorei muitos anos para chegar a essa conclusão. E eu só cheguei a essa conclusão depois que meu pai, depois de muitos anos de estudo, eu prestei concurso em vários estados, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Brasília, Minas Gerais, e não tinha aprovação. Até que meu pai resolveu me botar contra a parede e falou, ó, vamos trabalhar porque o concurso aí não está dando certo. Comecei a advogar e aí vi que não era minha praia, porque não sei cobrar as pessoas, principalmente em matéria financeira. Então, no final das contas, eu acabava mais dando dinheiro para o cliente do que ganhando dinheiro. E aí eu não me sustentava. Então, eu pedi mais uma oportunidade para o meu pai, voltei a estudar, ele me concedeu essa oportunidade. E aí, em um ano, eu consegui alcançar alguns objetivos. Eu passei aqui no concurso de delegado, aqui no Tocantins. Na mesma ocasião, eu estava estudando também para delegado em São Paulo. Eu me recordo que na ocasião eram, eram 24 mil inscritos, se eu não me engano, em 2007 ou 2008, o concurso. E desses 24 mil candidatos, na primeira fase do concurso, eu acabei ficando em 23º. E de 100 questões, eu acertei, se eu não me engano, 83 ou 84 questões na primeira fase. Fui para a segunda fase, fui aprovado também para o exame oral. Porém, quando foi marcada a minha prova de exame oral para a Delegado de Polícia de São Paulo, eu já estava no estado do Tocantins, fazendo academia de polícia. E, em razão de algumas análises, eu preferi ficar no Tocantins no primeiro momento. Tocantins é um estado novo, onde o salário era maior do que de São Paulo, onde o custo de vida, teoricamente, seria menor, e onde ainda não existia criminalidade organizada, como existia no estado de São Paulo. Então, onde você tinha que se deparar com um crime organizado, e o que traz um certo temor, né, no primeiro momento. Então, eu vim com a cabeça de continuar estudando, pensava em prestar concurso para o Ministério Público, passei vários anos ainda depois estudando, até chegar à conclusão de que, na verdade, o que me interessava na carreira do Ministério Público era poder ter uma autonomia financeira maior. Porém, o trabalho, eu gostava mesmo era do trabalho policial, como eu gosto até hoje, né? Então, fui aprovado em 2008 no concurso aqui do Tocantins, fiz academia de polícia, que durou 2 meses e alguma coisa, lá em Palmas. Depois, passou um tempo, fomos nomeados, e na época o concurso era regionalizado, você escolhia o local onde queria trabalhar. Na ocasião, aqui em Tocantinópolis, tinham 4 vagas, eu fiz a escolha aqui em Tocantinópolis de uma forma bem consciente, onde eu peguei o mapa do Tocantins, que era dividido em 12 regiões, e fiz uma mãe mandou ali, né, entre as regiões ali, e acabou caindo aqui em Tocantinópolis. E eu não tinha a mínima ideia de onde era, eu nunca tinha estado no estado na região norte do país, então ainda mais no norte do norte, né? Então, que seria a região do Bico do Papagaio. E eu lembro que o pessoal comentava, o Bico do Papagaio era uma região muito temida, era uma região utilizada para punir servidores não muito enquadrados no sistema, né? Então, e aí quando eu cheguei aqui, eu falei, não, eu já estou no Bico do Papagaio, para me punir vai ser mais difícil, vai me mandar para onde? Então, eu já estou no local onde ninguém quer estar. Porém, cheguei aqui no primeiro dia, minha vontade
inicial foi de voltar para casa correndo, porque era uma realidade muito diferente da que eu estava habituado. E, porém, o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, eu me casei, constituí família, e hoje eu estou muito bem aqui e não tenho vontade de sair. E, às vezes, algumas pessoas até falam que eu teria receio de ser mandado para outro lugar. A questão é que, primeiro, que até hoje eu não vi ninguém querendo que eu fosse embora daqui, a não ser pessoas que fazem coisas erradas, e essas pessoas têm que querer isso mesmo, porque é uma prova de que o trabalho está sendo bem feito. Além do que, se me mandarem embora daqui, é complicado, assim, de encontrar alguém que se dedique o tanto que eu me dedico a essa cidade, né? Então, gosto daqui, sou feliz demais aqui, quero continuar aqui e estou construindo a minha história aqui. E levando-se em consideração de que o que a gente é, na verdade, nós somos memórias, né, daquilo que a gente fez, eu creio que estou escrevendo o meu nome nessa cidade e ainda que se passe muitos anos, ainda serei lembrado aqui, se Deus quiser, aí um dia até, quem sabe virar um nome de rua, uma praça, alguma coisa para ser lembrado aí eternamente, porque estamos de passagem, não temos dúvida disso, e a gente vai ser lembrado pelo que a gente fez em vida, e não pelo que a gente teve, né? A gente vê, às vezes, pessoas que têm muitas coisas materiais, e quando ela se vai, isso é rapidamente dissipado, rapidamente dividido, motivo de brigas familiares, porém, o que você fez em vida, isso ninguém te tira. Então, mesmo depois que você parte, aquilo que você escreveu, o seu nome, não, ninguém tira de você. Então, cheguei aqui em dia 10 de março de 2009, como eu disse, com uma intenção de não ficar mais do que um dia, mais rapidamente me adaptei e aqui estou trabalhando. Já fui delegado regional durante mais de 8 anos, já fui responsável pela Delegacia da Mulher e da Criança e do Adolescente por mais de 8 anos também, onde, creio eu, tive um saldo positivo, com trabalhos muito bem feitos. E o trabalho que foi feito aqui por mim, creio eu, que refletiu nas urnas, na votação, quando eu me aventurei aí no campo político, né? Eu nunca tive, apesar de ter durante o meu estágio eu trabalhava diretamente com o meu chefe, ele era do Partido dos Trabalhadores, ele concorreu para prefeito na cidade de Ribeirão Preto, e uma cidade na época com mais de 500 mil habitantes, perdeu a eleição por cerca de 700 votos. Então, ele aparecia em primeiro nas urnas, nas pesquisas, e por conta de alguns fatos que foram noticiados, reverteu a situação, e por menos de 1.000 votos, numa cidade com mais de 500 mil habitantes, ele perdeu uma eleição para prefeito. Na ocasião, eu pensava em me filiar também, mas aí um tempo, acabava sobrando tempo e eu acabei não fazendo. E nunca fui filiado a partido político nenhum. E aí, durante os últimos anos, eu comecei a observar algumas coisas no município, né? E aí, eu, analisando a situação, eu, como delegado de polícia, se eu me candidatasse a vereador e caso fosse eleito, eu não teria necessidade de abrir mão da minha atuação como policial, que é o que eu mais gosto de fazer. Então, eu poderia acumular funções e poder contribuir com a sociedade de uma outra forma. Eu acabei me filiando a um partido, filiei ao partido, ao PTB, e as urnas deram a resposta. Fui o vereador mais votado na cidade, e creio eu que fruto do trabalho que foi feito aqui na cidade como delegado, mas não só como delegado, mas como ser humano, porque o que eu vejo é que muitas pessoas que vêm até a gente na delegacia, na verdade, eles estão em busca de atenção, eles estão em busca de serem ouvidos. E muitas vezes no serviço público, infelizmente, às vezes, a pessoa que procura uma ajuda no serviço público, raras vezes, não raras vezes, acaba não sendo atendido, acaba não tendo uma atenção adequada. E eu me recordo muito dos ensinamentos que o meu pai deu. Meu pai foi policial civil em Ribeirão Preto por 38 anos,
e considerado, não por ele, mas pelos amigos dele, pela própria cidade, como o melhor policial civil que já existiu naquela região, também por conta da atenção que ele dava para as pessoas, e o ensinamento que ele me passou, e eu acho fundamental para todo funcionário público, principalmente quem trabalha num local onde só se procura aquele local quando se precisa de ajuda. Ninguém vem na delegacia de polícia para te convidar para uma festa, ninguém vem para te dar uma notícia boa, as pessoas vêm na delegacia porque precisam, porque estão no momento de necessidade, então estão em busca de ajuda. Então, e não são raras as vezes que a gente escuta. Graças a Deus, eu nunca tinha vindo numa delegacia de polícia, como se fosse o local mais abominável da Terra. Então, meu pai sempre falava que para a gente, se a gente quer saber como deve tratar uma pessoa que procura um órgão público, uma delegacia, no caso, pense que aquela pessoa que está ali para ser atendida é o seu pai ou a sua mãe. Como você gostaria que o seu pai ou a sua mãe fossem atendidos no local onde ele está atrás de ajuda? Então, essa é a análise que você deve fazer quando for atender alguém que está ali procurando ajuda. Então, até porque o servidor público é isso, é para servir o público. Por mais que você tenha problemas, por mais que você, às vezes, não esteja bem, é necessário você fazer isso. Eu mesmo, essa noite, eu estive de plantão, eu estou varado aí a madrugada toda, teve alguns procedimentos na cidade, em outras cidades vizinhas que a gente atende, e não é por conta disso que eu vou ter o direito de, às vezes, maltratar a pessoa que vier em busca de ajuda. Então, mas, infelizmente, não são muitas as pessoas que têm essa consciência, às vezes. Então, e por isso a gente acaba tendo uma fama ruim, né, no meio social. Então, mas eu acho que um trabalho de formiguinha, cada um, como eu falei, cada um é responsável pela sua história. Então, se outras pessoas não gostam de ter esse zelo com o próximo, eu gosto de ter, acho importante, e creio que a gente colhe frutos disso. Então, a eleição foi uma resposta a essa forma. Tanto é que um amigo meu, delegado, eu falava que eu teria 6 meses, né, para a eleição, por conta de ser funcionário público, eu teria que me afastar durante 6 meses da minha função. E ele falava, não, Thiago, você já na época eu tinha 11 anos aqui, né? Eu falava, vou fazer a campanha, né? Ele falou, não, Thiago, você já faz campanha política aí, já tem 11 anos, porque atender as pessoas, dar atenção para as pessoas, conversar com as pessoas, que é o que se faz durante uma campanha, isso você já faz aí desde o dia que você chegou. Então, tá fácil, a sua campanha já é bom. E as urnas mostraram isso. É claro que, infelizmente, no meio político, quando a gente entra, a gente vê que é difícil agradar as pessoas, a todas as pessoas, então a gente muitas vezes acaba virando alvo de situações, e hoje em dia com as redes sociais deu voz para muita gente que às vezes não tem responsabilidade pelas coisas que falam, que acha que tem direito, o direito constitucional à livre expressão do pensamento, ao direito de poder ofender as pessoas, ou poder ficar apontando o dedo para as pessoas, porque uma coisa que a gente vê, tanto na função policial quanto na função política, é que todo mundo tem uma solução para o problema dos outros. Tem uma solução para o problema da cidade, tem uma solução para o problema da criminalidade, mas uma coisa é você pensar, outra coisa é você executar aquilo. Entendeu? Então, hoje a gente ouve muitos relatos de especialistas, né? Ah, fulano é especialista disso. Igual eu sou especialista em segurança pública, pela Faculdade Serra das Mesas. Hoje eu acho que é um termo até meio pejorativo você falar isso, porque a gente tem especialista para tudo hoje. Então, e muitos desses especialistas, muitas vezes, eles não têm muita noção daquilo que fala, né? Mas se julga especialista. Porque, sinceramente, eu fiz uma especialização. Eu não achei difícil a especialização. Eu acho que não é algo difícil. É algo que qualquer pessoa mediana, eu acho que tem condições de fazer. Tendo tempo, tendo condições financeiras. Então, aí você faz. Agora, uma coisa é você ser especialista no papel, você receber um título daquilo que você é especialista. Outra coisa é você ser especialista de fato naquilo que você faz. Então, na minha área mesmo de segurança pública, eu escuto, às vezes, muitos especialistas em segurança pública que não têm a mínima noção de segurança pública. Que uma coisa é você ser... Igual hoje tem um jogo, vou voltar a falar do jogo. Eu sou apaixonado por futebol. Se eu quiser dar uma aula sobre futebol, eu posso dar, mas uma coisa é dar uma aula de futebol, outra coisa é jogar futebol. Então é muito fácil a gente criticar quem erra um gol num determinado momento que fala que até eu faria. Mas não é bem assim as coisas, entendeu? Então, é igual a gente escuta na área policial, algumas pessoas dizendo o policial teria que ter agido dessa ou daquela forma, teria que ter
dado, foi dar um tiro, teria que ter dado um tiro numa perna. Então, assim, mas só uma pessoa que já empunhou uma arma de fogo, em condições normais, já vai saber a dificuldade que é você colocar um disparo em um determinado lugar que você deseja. Isso em condições normais de pressão e temperatura, num algo parado. Agora, outra coisa é você numa situação de estresse, adrenalina, onde, a depender do que você faz, você pode perder a sua liberdade, você pode perder o seu trabalho, você pode perder a sua vida, ou tirar a vida de outras pessoas, e você tem que decidir isso numa fração de segundos muito pequena para poder dar uma resposta. Então, aí é muito injusto depois, é como o VAR, né? Onde as pessoas analisam a sua atuação por vários ângulos diferentes, em câmera lenta, em câmera acelerada, e em várias posições, para decidir o que você tem que decidir em um instante, um segundo. Eu, no ano de 2019, eu estive representando o estado do Tocantins em um projeto. Na época, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, idealizou um programa de ensino chamado Programa Academia Nacional de Polícia, o PAMP, que foi feito na Academia da Polícia Federal, em Brasília. Como ele era esse programa? Ele era baseado em ensinamentos dados pelo FBI nos Estados Unidos, onde você reunia em um mesmo local pessoas de um mesmo segmento, de regiões diversas, para tratarem sobre assuntos daquela especialização, para que fossem tomadas, fossem dados ensinamentos, para que isso fosse espalhado pelo país. Então, esse curso que ocorreu em Brasília em 2019, ele teve uma duração de 2 meses, aulas de segunda a sábado, durante o dia todo, uma carga horária gigante, formado por quem? Um representante de cada estado do país, ou seja, 26 estados mais o Distrito Federal, 27, mais um convidado de cada região, mais cinco regiões, mais 5 pessoas. Então, era um curso para 32 pessoas, onde os estados mais populosos mandavam 2 pessoas de cada região, representantes das forças policiais. Eram 16 delegados de polícia e 16 oficiais militares. Profissionais da segurança pública em meio de carreira, ou seja, em torno de 10 anos de carreira, aprovados em concurso de avaliação de títulos, avaliação de currículo e provas físicas e provas médicas. Então, eu passei por essa seleção, já concorri com outros delegados do Tocantins. O Tocantins mandou um representante da Polícia Civil, outros estados mandavam da Polícia Militar, outros mandavam da Civil, mas no final das contas seriam 16 delegados e 16 oficiais da Polícia Militar. O Pará, aqui do Norte, mandou 2, um delegado e um oficial. A Bahia, no Nordeste, mandou 2. O estado de São Paulo, no Sudeste, mandou 2, um policial militar e um delegado de polícia. No sul do país, o Paraná, mandou 2 representantes também. E no Centro-Oeste, o estado de Goiás, mandou 2 representantes também. Então, 2 meses estudando esse tipo de assunto e debatendo assuntos relacionados à segurança pública na área de gestão, para que pudéssemos levar para os estados os ensinamentos adquiridos ali durante esses 2 meses. Então, nós tivemos aula, a aula inicial foi com o vice-presidente da República, tivemos aula com ministros do Supremo Tribunal Federal, tivemos aula com o ministro da Justiça, tivemos aula com governadores de estado. Então, tivemos aulas das mais diversas e principalmente focadas na segurança pública, aonde a gente poderia ver, a gente viu muito durante essas aulas, essas injustiças que são feitas com os operadores da segurança pública no que diz respeito a essas análises que são feitas minuciosamente em cima das ações das pessoas. Então, e a gente sofre isso em termos nacionais e sofre isso em termos locais também. Aqui, o ano passado, a gente teve diversos homicídios aqui, onde saíram listas de pessoas que iriam morrer, inclusive eu estava numa dessas listas aí, marcado para morrer. Então, a pessoa diz que basta fazer isso, que resolve isso, né? Não vê toda a estrutura que a gente trabalha. Por exemplo, em Florianópolis, aqui a gente temos 3 delegacias de polícia. Temos a delegacia do Estado, tem a delegacia de crianças e adolescentes, de vulneráveis, que temos a doutora Lídia, ela que é responsável, e temos a central de atendimento. Tudo que acontece na cidade, a violência doméstica, envolvendo basicamente, e vulneráveis, fica com a delegacia de vulneráveis. Tudo que não
isso, vem para a nossa delegacia. Quando você faz 8 dias, o que acontece mais? E a gente precisa alertar pessoas. Estelionato. Todo dia tem uma pessoa, uma ou duas pessoas vítimas de estelionato. Então, assim, como eu falo, é muito fácil você resolver um problema de alguém naquele local. É a mesma coisa na política. Todo mundo tem a questão, mas só que chega lá a ver as dificuldades que são você estar lá. E aí também as decisões não são tomadas por uma única pessoa, mas são tomadas por várias pessoas que têm cada uma visão de mundo diversa, interesses diversos, vontades diversas. Então, e onde você precisa a maioria para poder conseguir algumas coisas. Então, muito burocrático as coisas. O sistema ele é muito engessado. O que dificulta muito as coisas. Mas aqui não está ali, é muito fácil de se resolver, porque você não está ali para ver como é. Então, você tem uma pessoa que nunca encontrou uma arma, e só que você tem que efetuar um disparo desse ou daquele jeito. Então, assim, isso é muito injusto, a sociedade trouxe isso. Eu acho que isso é uma das dificuldades que a gente conta hoje. E as pessoas que às vezes fazem esse tipo de crítica poderiam muito bem estar ajudando a gente, de acordo com os princípios da política comunitária, que diz o quê? Todo mundo é policial. Eu sou policial porque o Estado declara. Mas qualquer um pode ser, ajuda com informações, orientando, porque a polícia não tem bola de cristal. A polícia trabalha com informações. Então, se você tem informações, encontre uma pessoa de sua confiança, compartilhar essas informações, a pessoa que está cometendo um ilícito é responsabilizada por ele. Porque se você se cala e só aponta os erros, você não está contribuindo em nada com a sociedade. Pelo contrário, você está, acho mais atrapalhando o desenvolvimento social. Aí você não tem um coletivo. E às vezes o que falta muito hoje é essa visão coletiva. Vivemos em sociedade, precisamos um do outro. Infelizmente, tem pessoas que acham que não precisam de ninguém, que estão vivendo sozinhos numa torre de vida e tal. Não é muito por aí. Então, cada um pode fazer um pouquinho, mas a história do beija-flor está tentando apagar o fogo. Então, cada um pode fazer. Só que, infelizmente, a gente vê, às vezes, pessoas que poderiam fazer, preferindo fazer uso da hipocrisia, serem sinalizadores de virtude, querendo apontar os erros dos outros, mas não olham para si mesmo, onde estão as suas falhas, né, e como podem melhorar. Então, eu acho que o que falta um pouco é essa visão de conjunto da comunidade, para que a gente produza coisas boas, não coisas que no final das contas vai destruir a reputação de alguém ou vai estragar a vida de alguém. Então, destruir as coisas é muito fácil. Agora, construir é difícil. E é só através da construção que a gente vai conseguindo ser. Então, nossas dificuldades hoje em dia são essas. A gente carece de mais pessoas, pessoas que tenham vocação para aquilo, pessoas abnegadas em poder ajudar. Porque eu aprendi assim, meu pai me ensinou assim, que é melhor ajudar as pessoas que ser ajudado. Enquanto eu estou podendo ajudar, eu estou tentando ao máximo fazer o que eu posso. Então, basicamente, com relação à minha atividade profissional, mais ou menos. E as horas vagas para relaxar a cabeça, a minha aventura também aí no mundo da poesia, escrevendo poesias, cultivando orquídeas e fazendo atividades físicas para manter sempre a mente corpo ativa.